Eu estou aqui com o relatório resumido de execução orçamentária, demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, orçamento fiscal, aqui está janeiro a outubro de 2022. Aqui, secretária, a senhora sabe que o saldo financeiro conciliado está do Fundeb. Saldo quer dizer que tem dinheiro na conta. Esse saldo que eu estou lendo. 2.540.247.128 reais. Fundeb. 2.540.247.128 reais. Do salário educação, também tem um saldo considerável. 3.129.871.734 reais e 78 centavos. O governo tem, sistematicamente, se recusado a fazer o rateio dos recursos do Fundeb aos profissionais da educação. Minha pergunta é, o que vocês vão fazer com o dinheiro? 2 bi de Fundeb, o dinheiro está na conta. Eu ouvi atentamente, né, toda a explanação, todo mundo fala de educação, o que eu acho fantástico, porque significa que a gente está pautando, né, e aí a gente ouve respostas no sentido da disputa da narrativa. Ouvi do secretário de Educação que vocês vão comprar mais uns tablets, que dessa vez vão funcionar, que vocês estão fazendo aí trilhas do futuro com convênio, né, de mestrado para o professor, que não vai receber pelo mestrado, né, porque a carreira, como está, não recebe pelo mestrado, mas vai poder fazer mestrado, provavelmente numa escola particular, paga pelo Estado. O que vocês vão fazer com o dinheiro? Não é? Essa é a minha pergunta objetiva, porque o dinheiro tem. O fato de vocês investirem 70% dos recursos do Fundeb não anula a obrigação de fazer o rateio, porque o Fundeb não é para fazer caixa, né? Então, essa é a minha pergunta. Quero lembrar, o governo contesta, né, o direito do pagamento do piso salarial integral, está contestando judicialmente o direito dos profissionais da educação de receber o adveb, está contestando judicialmente o direito à opção remuneratória das diretoras apostiladas. Qual é a política de valorização? Eu falaria essa segunda pergunta, né? Mas é isso. O que vocês vão fazer com 2,5 bilhões de recursos do Fundeb? De fato, no relatório resumido de execução orçamentária do 5º bimestre, a apuração de um saldo financeiro do Fundeb de 2.540 bilhões, como a senhora bem colocou. Só que a gente precisa esclarecer que o saldo financeiro ali colocado, boa parte dele, na verdade, já tem despesas empenhadas e comprometidas. Então, esse saldo, embora ele apareça, conforme as demonstrações contábeis exigem, a gente tem, desses 2.540.247.128 a gente tem já empenhados com despesas desse ano e ainda não pagos, né, por conta dos trâmites naturais de execução da despesa, 776.319.902. A gente tem ainda despesas que foram inscritas em anos anteriores em restos a pagar, no montante de 873.833.622 reais. Portanto, hoje, quando a gente olha a disponibilidade líquida do saldo financeiro do Fundeb, a gente está tratando de um volume de R$ 890.093.604, cuja perspectiva nossa, dada a nossa previsão de execução de despesas ao longo do ano e também o restante de receitas que temos até o final do ano, é de fecharmos esse ano com um saldo de Fundeb de R$ 848 milhões em conta. Só que esse saldo, deputada, é muito importante a gente colocar, parte dele, e a menor parte, advém de receitas deste ano. Neste ano, até agora, a gente tem uma execução dos recursos da receita de 2022 do Fundeb de 99,76%. A nossa perspectiva é de chegar até o final do ano com a execução da receita de 2022 do Fundeb de 99,94%. Esse saldo, então, ele decorre de saldos de anos anteriores acumulados, uma parte mais substancial dele, inclusive, de uma correção contábil feita pela Secretaria de Fazenda, não me lembro se no ano de 2020 ou 2021, de despesas de Fundeb que tinham sido executadas em despesa de pessoal e que não tinham sido efetivamente pagas por questões de execução, e isso de um somatório de vários anos que criam esse saldo contábil. E, neste ponto, quando a gente trata do rateio das despesas do Fundeb, e a senhora conhece muito bem a legislação, a gente trata do rateio de despesas do Fundeb, o que a lei
prevê é o rateio de despesas do Fundeb referentes à sobra dos recursos da receita arrecadada naquele ano. A lei não prevê o rateio de despesas de saldo de exercícios anteriores. O governo não pode fazer nenhuma despesa, seja ela de custeio, de investimento ou principalmente de pessoal, que não tenha previsão legal da sua execução. Então, a gente não existe a previsão legal de rateio de despesas de Fundeb de saldos financeiros de exercícios anteriores. Até nessa semana estivemos reunidos com o Sindhut. O Sindhut me perguntou se a gente não poderia, então, criar um instrumento legal de rateio das despesas de saldos de exercícios anteriores do Fundeb. No que eu respondi que o Estado, por estar acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde setembro de 2015, ele não pode criar nenhuma despesa nova de pessoal, sob pena de o governador e a secretária de Planejamento incorrerem em crime de responsabilidade fiscal. Não há a possibilidade de criação de novas despesas de pessoal que não haja previstas. Ano passado, quando fizemos o rateio do Fundeb, do que faltava para complementar os 70%, a lei federal já previa a possibilidade de rateio, e por isso pudemos fazer pela primeira vez. Nós não poderíamos, hoje, mandar um projeto de lei de criação de uma nova despesa de pessoal por estarmos acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu reconheço aqui que, ao final do ano, teremos aproximadamente, é claro, isso são perspectivas, cerca de 848 milhões de reais, mas que advém, em especial, de anos anteriores. Com relação à QESE, realmente é algo que vem de anos, né? A não execução de QESE, e nós estamos buscando reverter isso. Nesse ano, a nossa receita de QESE foi de 640 milhões de reais. Nós empenhamos, neste ano, 1 bilhão e 400 milhões de reais em QESE, ou seja, nós estamos executando 800 milhões de saldos de exercícios anteriores, com despesas diversas de educação. A intenção do governo é justamente que a gente consiga executar todo esse passivo de QESE. A gente já vem fazendo isso e continuará a fazer. Então, toda a QESE desse ano foi integralmente empenhada e empenhamos ainda 800 milhões de saldo de exercícios anteriores. Obrigada. Eu acho que vocês perderam uma grande oportunidade de ter feito da educação uma pauta estratégica. Muitos servidores votaram no Zema em 2018, na expectativa de uma nova política. E os servidores se confrontaram com uma velha política do choque de gestão. Vocês trazem nos PowerPoints o antes e o depois, que com certeza aquela escola aconteceu isso mesmo, mas a gente vive profundas desigualdades no Estado. Eu visito escola em cada canto desse Estado. As desigualdades são reais, são concretas. Você tem menino que come muito bem sentado no refeitório e você tem menino que está comendo pelos cantos, numa escola que não oferece refeitório. Em 2014, eu visitei essa escola tem um mês. Acho que vocês perderam uma oportunidade de construir uma política de valorização dos profissionais da educação. Porque você falou de que todo esse recurso não é exclusivo de 2022, mas vocês fecharam 2021 com mais de 3 bilhões na conta do Fundeb. O recurso existe. Só para poder ver. O recurso existe. E aí há uma série de justificativas, inclusive resta pagar. Você não pode fazer o rateio, porque a justificativa é que parte dessa receita não é desse ano, mas o resto a pagar, que não é desse ano, vocês vão fazer com recursos do Fundeb. Acho que o governo perdeu uma grande chance de tratar com dignidade os profissionais da educação. Não é verdade que o secretário de Educação foi aplaudido pela educação aqui na segunda-feira, como o colega parlamentar disse. O secretário foi aplaudido pelos cargos comissionados que vieram acompanhar o secretário de Educação. Os cargos comissionados, muitos, inclusive, estavam corretamente identificados com crachazinho. Superintendentes, assessores, cargos comissionados, o que está plenamente legítimo. Mas a educação não está aplaudindo esse governo. Nós estamos disputando versões e deveríamos, num próximo mandato do governo Zema, parar de disputar versão. Vamos discutir a realidade da escola, ela está cruel. E a categoria se dedicou tanto a manter a escola de pé, e não teve nenhum retorno de valorização. A categoria, finalizo, presidenta, a categoria da educação olha para o governo Zema e enxerga o quê de futuro? Todos os seus direitos judicializados.
piso, adverb, direito das diretoras aposentadas, está tudo judicializado. Carreira, vocês pagam mestrado para a professora que não vai receber pelo mestrado enquanto estiver trabalhando, enquanto estiver viva, porque a política de carreira você conhece melhor do que o plano de carreira. Qual é a perspectiva? Tem dinheiro do Fundeb, vocês poderiam ter construído uma política de rateio desses recursos, considerando a realidade, a necessidade e ter dinheiro em caixa. Eu lamento que nós tenhamos este balanço na educação. E tenho esperança de que nós conseguimos alterar essa realidade, porque a realidade dentro da escola está muito difícil. Não está essa realidade de plena satisfação e de emojis de carinho e de corações, não. A realidade está difícil e a gente tem o dever de alterá-la. Agradeço, presidente, a sua gentileza na condução dos trabalhos. As minhas falas, em geral, são falas que... São falas de minoria nessa casa, mas elas são necessárias, no sentido de trazer um olhar que também precisa ser trazido. E eu estou dentro da escola cotidianamente. Eu sei que a realidade está difícil e precisava de ter respostas melhores do governo. Sigo cobrando que o governo deveria fazer o rateio dos recursos do Fundeb. Obrigada.